Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Amigos, muita paz, que todos estejam serenos e tranquilos. Felizes por mais esta parceria, rogamos a Jesus
que ilumine ainda mais o nosso entendimento, para que possamos saber usufruir das lições do Evangelho, pois ele é uma maneira segura para vencermos as nossas dificuldades e nos traz a compreensão das sublimes leis divinas que transformam as vidas. Unidos com Irmã Lina e os celestes benfeitores, vamos abraçando fraternalmente nossa expositora Márcia e acompanhando com muita atenção as suas explanações, pois são lições de suma importância para todos nós. Não percamos a oportunidade. Graças a Deus. Olá a todos. Que alegria mais uma vez nós estarmos aqui reunidos para falarmos do Evangelho, para fazermos as nossas reflexões. Então nós vamos pedindo nesse momento que Jesus nos envolva, que os benfeitores amigos nos deem a oportunidade de abrirmos as nossas percepções, para que nós possamos então fazer as nossas reflexões de hoje. E hoje nós vamos abordar o capítulo 11 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título principal Amar seu próximo como a si mesmo, e o item 11, que fala sobre o egoísmo. Nesta parte do livro, nessas mensagens, são instruções dos espíritos Emmanuel e Pascal, que nos trazem para nosso conhecimento. Então, os dois espíritos, tanto Emmanuel como Pascal, nessas duas mensagens, eles nos dizem que nós precisamos extirpar o egoísmo do planeta. Então, vamos lembrar que nós sofremos, todos nós temos as nossas dores, as nossas angústias, né, sofrimentos, e sabemos também, porque já aprendemos com a doutrina e com Jesus também, que tudo isso não é uma punição de Deus, não é uma imposição. Na verdade, é um afastamento nosso das leis. E vamos lembrar o que é a lei, né? O que diz a lei. A lei, a regra áurea e a lei máxima diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, e fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Então, todas as vezes que nós agimos contra essa orientação, contra essa lei, nós acabamos arcando com as consequências que é o sofrimento. Então, mesmo nós sabendo disso, nós já estamos orientados sobre isso, temos essa consciência, por que nós ainda continuamos caminhando na contramão dessas orientações? Nós resistimos, muitas vezes, a agir conforme ela nos orienta. Então, a resposta para essa pergunta é a chave que nós precisamos encontrar exatamente para chegar na causa e tentar eliminar o problema. Então, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 913, ele também fez essa pergunta aos espíritos, né? Lá ele pergunta assim: qual é a fonte de todos os males? E os espíritos respondem: é o egoísmo. Então, dele advém todos os sofrimentos. E aqui, na mensagem, nas duas mensagens que nós trazemos, Emmanuel fala assim, que o egoísmo é a chaga da humanidade e que nós precisamos apontar todas as nossas armas para ele. E o Pascal, na sequência, ele diz: enquanto reinar o egoísmo, não haverá paz no mundo. Então, todos nós ainda sofremos desse mal. Todos nós trazemos em nós, entre as nossas imperfeições, esse mal maior que é o egoísmo. E trazemos isso lá da ancestralidade, né? Quando nós ainda iniciamos a nossa jornada na fase hominal, muito ainda movidos pelos instintos, nós precisávamos ali conservar a nossa vida, né? Preservar a nossa prole, o nosso refúgio, porque naquela época era um ambiente ainda muito agressivo, não existiam leis de proteção. Então, o egoísmo ele era importante para que nós pudéssemos nos preservar, para que pudéssemos nos proteger.
Mas hoje nós já chegamos num tempo em que nós já temos a consciência, nós já estamos vivenciando o Evangelho de Jesus, temos as informações que a doutrina espírita nos traz, né? Então já são chegados os tempos em que nós podemos já lidar com essas questões de forma mais consciente. Eu encontrei lá para complementar aqui o nosso pensamento, lá no livro Palavras de Vida Eterna, o Emmanuel, ele coloca lá numa lição, é muito bonita a lição, tem o título O Amor Tudo Sofre, que é inclusive uma menção da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Então, o Emmanuel, ele coloca aqui para nós assim, será que o amor mata? Então, ele conta que nós assistimos à televisão, todos os dias nós vemos notícias, né, de pessoas que cometem crimes em nome do amor, que cometem homicídio em nome do amor. Pessoas que, às vezes até na sua própria família, as pessoas que ele mais diz que ama, são aquelas que ele impõe esse tipo de agressão. Às vezes contra a pessoa da família e às vezes contra si mesmo. Então nós vemos também, né, famílias sendo subjugadas, às vezes pelo marido, né, pelo pai. Vemos casais de namorados que se separam, ou marido e mulher, que cometem crime porque dizem, justificam que amavam muito a pessoa, né? Ou se amavam demais. E aí o Emmanuel pergunta, então nós podemos pensar que o amor mata? Quer dizer que todas essas agressões, essas subjugações, é em nome do amor? Então nós chegamos à conclusão aqui junto com o Emmanuel, claro que não. E ele diz assim nessa mensagem, que o egoísmo é que patrocina toda essa delinquência, todos os enganos da posse. O egoísmo patrocina os ciúmes, o desrespeito, a vingança, a discórdia e o ódio. Então, quando nós nos achamos os melhores, né? O egoísmo é aquele excesso de eu. Tudo tem que ser para mim, o melhor tem que ser meu. Então, quando nós vemos alguém, por exemplo, que adquire alguma coisa, ou exerce um cargo melhor, ou seja promovido, nós ficamos com inveja, porque nós achamos que aquilo deveria ser para nós. Quando uma pessoa que nós amamos dá atenção para outra pessoa, nós ficamos com ciúmes, porque nós achamos que a atenção tem que ser toda nossa. Então, o egoísmo, ele é uma imperfeição que está muito presente na nossa vida, embora nós muitas vezes achamos que não. Mas se nós refletirmos, se nós formos lá no nosso dia a dia, nas nossas atitudes e nas coisas que nos estão causando a mágoa e sofrimento, nós vamos perceber que o egoísmo está por trás, patrocinando todo esse cenário. E com isso, nós deixamos de evoluir, né? Porque a evolução do planeta, por que nós o nosso planeta ainda não se transformou num planeta de regeneração? Que nós sabemos que nós precisamos crescer as duas asas, a da inteligência, e sabemos que ela já está bem desenvolvida no nosso planeta, e a asa da moral. Mas a moral, ela não vai crescer enquanto nós tivermos essa pedra no caminho chamada egoísmo. Então Emmanuel pergunta lá no Livro dos Espíritos, na questão 785, pergunta para os espíritos, qual é o obstáculo ao progresso? E eles respondem, é o orgulho e o egoísmo. E quero falar do progresso moral, dizem os espíritos, porque o progresso intelectual caminha sempre. E aí o Kardec, lá na questão 629, pergunta, mas o que é esta moral? E eles respondem, é se conduzir para o bem, é a distinção entre o bem e o mal, é observar a lei de Deus. O homem se conduz à moral quando faz o bem para todos. Então veja, essa questão 629 é a nossa receita do bolo. Fazer o bem a todos, conforme nos orienta a lei máxima. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. É uma coisa fácil para nós, né, gente? A gente pensa que é tão simples a gente lendo, mas no dia a dia sempre nós vamos nos dar de frente com essa imperfeição que ainda está muito presente no nosso espírito. E qual é o objetivo final da doutrina espírita, né? É o aperfeiçoamento moral.
E como que nós então vamos conseguir eliminar esse egoísmo de nós, tirarmos essa pedra do nosso caminho para que possamos caminhar e crescer moralmente? Então, esse crescimento só se faz no relacionamento com as pessoas. Quando nós temos a oportunidade de estar aqui reencarnados com espíritos de todos os níveis evolutivos. Então, nós precisamos ter essa consciência de saber conviver com cada um deles, compartilhando, né, o nosso dia a dia, as nossas experiências, tolerando aqueles que ainda não conseguem ter o entendimento que nós temos, com paciência, né, com calma, respeitando aqueles que já estão mais à frente de nós, sem inveja, porque nós não estamos numa competição. Cada um de nós é responsável pelo seu crescimento. O nosso crescimento é individual. Então não é uma competição em que nós precisamos competir com os outros para estarmos à frente, estimulando assim o nosso orgulho. Então temos essa humildade, né? Não nos apegarmos tanto às coisas que são transitórias, porque nós sabemos que a nossa vida é transitória. É a dinâmica da vida, nós precisamos passar por todas as experiências. Então as coisas são transitórias. As nossas posses são transitórias, a nossa beleza é transitória, a juventude é transitória, as pessoas que desfrutam conosco hoje são transitórias. Então, se nós ficamos colocando todas as nossas fichas nas coisas transitórias, nós estamos vivendo uma vida irreal. E quando nós perdemos isso, nós sofremos. Então, trazendo esse ensinamento para o nosso dia a dia hoje, nesse momento que nós estamos vivendo aqui a pandemia, que atinge todo o nosso planeta, qual é a lição e a mensagem que ela traz para nós? Dentre tantas outras, também traz para nós esse recurso pedagógico para nos ensinar e nos fazer refletir que nós temos que sair da competição uns com os outros e caminharmos para a cooperação. Que não é mais o momento de nós ficarmos jogando bomba na cabeça das pessoas, nos vizinhos. É hora de nós compartilharmos vacina, alimento, roupa. Então, um momento de reflexão para todos nós. Então, lembrando que o nosso crescimento é individual, que nós precisamos todos trabalhar essa imperfeição, cada um de nós. E complementando aqui a mensagem, o Emmanuel fala assim: é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros, e que cada um coloque, pois, todos os seus cuidados para combater o egoísmo em si. E completando, Pascal vem dizer: começai por dar o exemplo vós mesmos, sede caridosos para com todos indistintamente e esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém. Então, é a nossa lição de casa, né? Nós focarmos, apontarmos as nossas armas para essa imperfeição que nós trazemos ainda muito presente no nosso dia a dia, para que nós possamos finalmente conseguirmos superar essa fase e partirmos para a nossa evolução individual rumo ao mundo de regeneração que nós tanto queremos, que tanto buscamos, mas que depende de cada um de nós. Quando todo o planeta tiver chegado nessa condição, nós então estaremos no momento em que nós poderemos ingressar este mundo de alegria e de felicidade, sem sofrimento, sem dor, livre desses embaraços todos que nós trazemos nas nossas existências anteriores. Então, que Jesus nos fortaleça e que possamos sim ter esse estímulo e essa coragem para vencermos isso em nós. Muita paz a todos e uma linda semana. Agradecemos muito, Márcia, por seus esclarecimentos que nos proporcionam o conhecimento, que nos dá confiança e possibilita, como tarefa individual, exercer a ação correta que dignifica como aprendizes do Evangelho de Jesus.
passamos às nossas vibrações. Pequeninos lampejos de luz que partem do nosso coração são recolhidos por equipes de benfeitores e distribuídos como lenitivo, como consolo, como direcionamento, como medicamento eficaz para muitas criaturas. E nós sabemos que a gama de necessidade se faz muito grande. Enfermos do corpo e da alma, sejam amenizadas as suas dores e tenham uma força ainda maior para elevar o seu pensamento ao médico Senhor Jesus, que a todos acolhe e socorre. Que haja harmonia entre todos os povos e principalmente entre as famílias. A convivência do dia a dia carece de entendimento e aceitação para o alcance da paz. Que todos possamos despertar a consciência dos nossos deveres e responsabilidades, pois cada um de nós trazemos um papel importante a ser desenvolvido em prol de nós mesmos, do nosso próximo e do nosso planeta. Que as casas de oração se iluminem ainda mais, prontos socorros que são utilizados pelos benfeitores de Jesus em benefício dos encarnados e dos desencarnados. Pedimos a permissão também para que estas fagulhas de luzes envolvam a todos que fazem parte da casa da Irmã Lina, que recebam os benefícios de que necessitam, igualmente seus familiares, para que mantenham fortalecidos e amparados, invisíveis aos olhos do mal. Uma vibração de muita gratidão possa alcançar também toda a equipe de trabalhadores do plano espiritual. Que Jesus ilumine a cada um deles ainda mais e que os seus caminhos e propostas ao bem sejam realizadas com muita sabedoria ao alcance de todos. Agradecemos e somos muito gratos aos benfeitores celestes, a Jesus e Deus nosso Pai, por este momento de paz e harmonia que pudemos desfrutar aqui neste tugúrio de caridade na pequenina casa da Irmã Lina. Rogamos a Jesus envolvê-los sempre em muita paz e alegria e convidamos para o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Que assim seja. Uma noite feliz a todos.